Vamos iniciar? Glória a Deus. Queridos, nós queríamos convidar todos para estarmos de pé, para nós adorarmos ao Senhor. Paz do Senhor a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao culto da família ADEB. Nós estamos aqui hoje para louvar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma semana abençoada que passou e que se inicia. Glórias nós te damos porque nós estamos aqui vivos, com saúde, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, Pai. Nós queremos apresentar o nosso melhor louvor, a nossa melhor ação. Que nós possamos entregar a Ti tudo que nós temos de melhor e agradecer, porque o Senhor é um Deus fiel, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todos os males, Deus. Que Teu Espírito Santo possa estar presente aqui nesta noite, que nós possamos sentir a Tua doce presença a nos envolver. A Ti nós entregamos o nosso melhor. Nós estamos aqui para Te louvar, porque só Tu, Jesus, é capaz e pode cuidar de nossas vidas, pode nos direcionar. Só o Senhor é capaz de consertar o que está quebrado. Só o Senhor que é capaz de nos exaltar quando nós somos humilhados, Pai. Senhor, hoje nós te apresentamos o nosso melhor. Glória a Deus, aleluia. Tua glória.
Nós te adoramos, Senhor. Só o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, aleluia. Que nós possamos entregar o melhor para o nosso Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração, aleluia. sabemos que as dificuldades são muitas e quando muitas vezes elas vêm, nós muitas vezes caímos, somos derrubados, somos arrastados. Mas o Senhor, Ele nos estende a mão, Ele nos levanta, Ele nos diz: filho, eu sou contigo. Nas nossas maiores adversidades, o Senhor se faz presente.
Mas para isso é preciso que nós nos acheguemos a Ele em intimidade, em louvor, em oração, em relacionamento. Que nós possamos nos relacionar, nos render, nos entregar a esse Deus maravilhoso, aleluia. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias. Que nossa vida possa ser um culto diário. Que nossa vida devocional possa ser um culto diário a Ele, a esse Deus que nós só devemos agradecer, aleluia. Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre novo amanhã preparado pra mim e pra você também, aleluia. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Diga: por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro
Pai, como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, para te louvar. Nós estamos aqui. Se você não souber o que orar, só fala isso. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero apresentar Mateus 6:21, aonde diz que aonde está o teu tesouro, estará também o seu coração. E é nesse versículo que eu quero convidar a todos para participar do dízimo e ofertas na casa do Senhor. O que você tiver, seja 10, seja 20, seja 100, mas que você participe com alegria, porque Deus quer que você faça isso de alegria, para dizer que seu coração não está apegado nos bens materiais, e sim nele, que o nosso maior tesouro é nosso Deus, é nosso Jesus. E além dele dar tudo isso para nós todos os dias, nos dá força, nos dá coragem, nos dá trabalho, que é tudo ele que proporciona para a gente todos os dias. Ele ainda diz mais, em Provérbios 3, 8 e 9. Ele fala: honra o Senhor com todos os teus bens, e a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os seus celeiros, e encherão de vinhos os seus lagares. Olha como Deus é maravilhoso, gente, diante de tanta coisa que Ele faz por nós. Todos os dias Ele ainda faz essa promessa para a gente. A gente pensa que está ofertando, e na verdade a gente está ganhando. Porque o que a gente tira daquilo para participar na casa do Senhor, para ofertar na casa do Senhor, é para alcançar outros irmãos, é para alcançar outras pessoas. E isso Ele te devolve muito mais do que o que você, se você não tivesse dado. Amém. Tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Senhor, como nós te amamos, Jesus, como o seu nome é lindo, é maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, aleluia. Venceste, o véu tu rompeste.
te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela é tão forte neste momento. Eu quero te pedir para você nesse momento ficar à vontade. Você está na casa do seu pai, que você pode se sentar. E queria convidar as nossas crianças aqui para frente para a gente estar orando por elas. Elas vão ter um tempo ali com Deus, enquanto nós iremos ter também o nosso tempo com Deus. Então nós vamos estar orando pelas nossas crianças. Muda a câmera para mim, para cá. Vem para cá para a gente orar por vocês. E eu quero pedir a vocês que estão aqui presentes, estendam suas mãos para cá. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a palavra tem poder e eu acredito na Bíblia. Amém? Então eu quero que você use essa palavra nessa noite para declarar sobre a vida dessas crianças, que são a futura geração da nossa igreja, que os sonhos de Deus se realizem na vida delas. Pai querido, nós declaramos que essas crianças pertencem ao Senhor. Nós nos comprometemos tanto em criá-las nos caminhos do Senhor, como ajudar os seus pais a continuarem ensinando a eles as tuas leis e as tuas palavras. Mas te pedimos aquilo que a gente não pode, o Senhor pode. Protege elas como menina dos teus olhos. Guarda do homem mau, do olhar altivo, das investidas malignas. Protege elas, Pai, com a tua potente mão. Nós colocamos ela nas tuas mãos, todas elas. Te pedimos que o Senhor abençoe o tempo que elas vão ter ali na salinha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar aqui acima a nossa amada Elisama, que nos dá o prazer e a honra de ministrar a palavra de Deus nesta noite. Nós hoje começamos uma série na nossa igreja de mulheres na palavra. E para nós é uma honra estar com a nossa amiga Elisama, dando início à nossa série. E entendam que é o seguinte, a gente tem no nosso cartaz algumas mulheres de Deus que vão estar ministrando a palavra aqui. Mas não são só elas que estão na palavra durante esse período, esse tempo. A gente vai ter outras mulheres de Deus também na palavra, no grupo de vida, nos estudos, nas ministrações das ofertas. Então a gente vai ver como as mulheres são usadas e importantes no reino de Deus. Amém? Eu quero te convidar mais uma vez a ficar de pé para a gente estar orando pela nossa amada Elisama. Pai querido, nessa noite nós te agradecemos por tudo que nós vimos e ouvimos da tua parte até aqui. Mas nós sabemos que o Senhor ainda tem muito mais para nós nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto e disposto a receber mais de Ti. Pai, usa a Tua filha Elisama como o Senhor nunca usou antes.
que ela entregue tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela para entregar à tua igreja nesta noite. Que ela seja usada e que nós possamos ser como um terreno fértil a ser semeado. Que essa palavra, ela não só chegue ao nosso entendimento, mas ela também chegue aos nossos corações e a gente possa praticá-las e viver cada palavra que o Senhor nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém? Amém, glória a Jesus. Vocês estão felizes, igreja, nesta noite? Glória ao Senhor. Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou desde já agradecida. Para mim é uma honra receber esse convite de estar aqui nesta noite, pela graça do Senhor, trazendo um pouquinho da porção da parte de Deus para os nossos corações. Tenha certeza que Deus tem algo para ti nesta noite. Meu esposo não pôde estar me acompanhando, pois ele está ali, lá onde nós congregamos na Assembleia de Deus Missão, cooperando lá com o nosso pastor, então não pôde estar me acompanhando, mas estou aqui debaixo da bênção do meu esposo, debaixo da bênção do meu pastor Wilson, né, que é o nosso líder. E eu quero convidar os irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias na palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler os versículos 4 até o versículo 9. Vamos estar meditando um pouquinho da palavra do Senhor. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ler algumas passagens nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Cristo está vivo, Ele reina em nosso meio. O seu Espírito Santo nos move, e é por isso que nós nos levantamos e nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já conquistou por nós a nossa vitória na cruz do Calvário. Aleluia. Filipenses 4, versículo 4 ao versículo 9, diz assim a palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós lemos aqui o primeiro versículo do apóstolo Paulo falando aos irmãos em Filipe, e ele diz assim, o versículo 4: regozijai-vos ou alegrai-vos, numa linguagem mais atualizada, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Quando a gente lê esse versículo, para quem não conhece a história, aonde Paulo estava quando ele escreveu esse versículo, nós podemos até imaginar que talvez Paulo estava no seu escritório, filosofando, né? Muito bem confortável. E aí ele dizia, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Talvez viemos a pensar que ele estava numa situação assim, até confortável, para ele falar que nós devemos estar sempre, sempre alegres no Senhor. Mas quando nós vamos ver a história, nós vemos que quando Paulo escreve aos irmãos em Filipe, ele estava preso em Roma, ele estava esperando por uma decisão final da qual ele não saberia se ele seria condenado ou libertado. Paulo não estava nas melhores condições quando ele escreveu a carta aos irmãos de Filipe. Ele já estava no final aqui, podemos dizer, da sua vida.
E ali Paulo, ele tinha enfrentado grandes desafios para chegar até a prisão em Roma, onde ele estava. Paulo enfrentou grandes desafios. De navio ele sofreu naufrágio. Ali ele desceu na ilha de Malta, onde ele foi picado por uma cobra venenosa. Foram muitos desafios. Ele não estava numa situação confortável. Mas mesmo assim, ele tinha ânimo para não só estar alegre, mas estimular os irmãos de Filipos a também estarem alegres no Senhor. Se nós formos ver a história da época que se passa, em que Paulo escreveu esta carta, que foi no ano de 60 a 63 depois de Cristo, foi um período em que a igreja sofreu a maior perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos de todas as maneiras, crucificados, irmãos estavam sendo jogados em arenas para serem comidos em atrações por animais. Era grande a perseguição, os irmãos tinham que fugir muitas vezes de locais de maneira humilhante. Era essa a situação que Paulo estava vivendo. Mas mesmo com essa situação ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Será que é possível a gente ter alegria, ter paz, ter tranquilidade em meio ao mundo que nós estamos vivendo hoje, que não é diferente? Talvez não estamos passando pelas situações que Paulo enfrentou, que os irmãos estavam enfrentando naquele período. Mas se nós olharmos a nossa volta hoje, nós vivemos hoje num mundo de muita instabilidade, em todas as áreas. Muitas pessoas ainda muito amedrontado com a pandemia que nós estamos vivendo, essa doença que tem assolado mundialmente, que tem mudado, de maneira crucial a maneira das pessoas se comportarem, viverem, pensarem, se relacionarem até. Como tem afetado a economia. Tantas incertezas, tantas pessoas perderam o emprego, tantas pessoas perderam parentes, amigos. E nós olhamos a nossa volta, e se nós não estivermos com os nossos olhos fixados em Cristo, se nós perdermos o nosso alvo, que nós temos que ter um alvo. O cristão, ele tem que ter algo que o motiva, que o levante, que o faça prosseguir mesmo diante das dificuldades que se levante. Se nós não olharmos para o nosso alvo, que deve ser sempre Cristo, nós vamos nos perder em meio a esses sentimentos de temores, de medos, de angústias, de ansiedades, de frustrações, de tristezas que nos traz as coisas difíceis da vida que nós enfrentamos. Nós sabemos que cada vez mais são dias trabalhosos que nós estamos enfrentando. São dias trabalhosos. E se nós olharmos para essas dificuldades e não lembrarmos que Cristo, aleluia, Ele é aquele que guarda. Como o salmista diz: se o Senhor não guardar a cidade, a casa, em vão vigia a sentinela. Não adianta a gente tentar buscar a nossa proteção, a nossa segurança nas coisas daqui. Por maiores que sejam, grandes, a fortaleza aonde a gente tenta se assegurar, em vão. É em vão se o nosso alvo, se o nosso sentimento de segurança, de firmeza, se o Senhor não for o nosso rochedo, se o Senhor não for a nossa rocha forte. É por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes o que passa dentro de mim, ainda antes que venha a palavra na minha boca, o Senhor já conhece, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sonda os nossos pensamentos antes de falar.
E ele diz lá no Salmo 62 que a minha alma, ela descansa em Deus. A minha alma, ela tem segurança no Senhor, porque Ele é como uma rocha, Ele é como uma torre forte, na qual eu tenho salvação. Aleluia. A Deus te eu clamo, aleluia. A minha alma espera somente em Ti, pois é de Ti que vem a minha salvação. Tu és a minha rocha, Tu és a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. O salmista sabia que se o Senhor fosse o seu rochedo, se a segurança dele estivesse no Senhor, ele não seria abalado. É por isso que ele diz assim: és Tu, ó Deus, que adestra as minhas mãos para a guerra, para a peleja. Porque ele sabia, ele tinha experiência. Deus marcou a vida de Davi ainda no início da sua carreira, da sua caminhada, da sua trajetória. Quando ele foi enfrentar os filisteus e diante daquele gigante, ele disse: tu vem para mim desta maneira, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e Ele me entregará a tua cabeça nas minhas mãos. E Deus honrou Davi, trazendo vitória do povo de Israel contra os filisteus, mostrando para Davi que a vitória, ela não vem da melhor armadura, da melhor tática de guerra. A vitória, ela vem do Senhor. E eu e você, igreja, como povo de Deus, como nação escolhida, como sacerdócio real, temos que ter esta confiança continuamente no Senhor. No Senhor, é dele que vem a nossa vitória. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que ele pode se alegrar em meio às adversidades. Ele pode estar seguro, porque não importa a situação, a decisão final na vida do cristão, ela é sempre do Senhor. E não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada impossível para o Senhor na tua vida. Por isso se alegra, te anima, alegra o teu coração na presença do Senhor, porque Ele sonda, Ele nos conhece. E como o apóstolo falou, pensamentos, bons pensamentos eu tenho para vós, e pensamentos de paz e não de guerra. Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para ti, igreja. Então descansa o teu coração no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala: não fiquem quietos. No versículo 6, não fiquem quietos, não fiquem angustiados por coisa alguma, mas antes apresente diante do Senhor as suas necessidades. Eu quero falar um pouquinho aqui nesta noite sobre esta palavra: ansiedade, inquietude. Algo muito comum, muito presente nos nossos dias, né? Esse sentimento de ansiedade é algo que aflige todas as pessoas. Não tem quem não passe por um momento de angústia, de ansiedade. Não tem, né? Desde das crianças até aos mais velhos. Se nós vamos ver, as crianças, elas estão cada vez mais ansiosas, inquietas. Por conta de quê? Da influência do que elas têm sido expostas diariamente a tantas notícias que nós não temos o cuidado de evitar chegar até os nossos filhos, até os nossos pequenos. Influência de tantos desenhos diabólicos, cheios de mensagens, não dizemos mais nem subliminares, mas mensagens
claras e explícitas ali de magias, de bruxarias, de feitiçaria, de tantas palavras demoníacas que são lançadas no meio dos desenhos, das animações, dos programas infantis. E as nossas crianças têm sido crianças ansiosas, angustiadas, amedrontadas. Nós vemos os adolescentes, eles são os que mais passam pela crise da ansiedade, né? Da mudança constante, aquela briga constante na frente do espelho, da aparência cada vez mais sendo cobrada pela nossa sociedade, a aparência, né? Perfeita, o corpo perfeito, a pele perfeita. E aí vem as ansiedades no meio dos adolescentes, ansiedade circulando a juventude, nas incertezas do seu futuro, do que estudar. Para quem está estudando, não sabe se vai conseguir atuar, trabalhar na sua formação. Aí vem os recém-casados da ansiedade, que não sabe se vai conseguir ter condições de criar o filho. Para quem quer casar, se vai encontrar a esposa, se vai ter sua casa. A ansiedade, ela cerca todos os graus da classe da sociedade. Os idosos têm aquela ansiedade de não saber se vai conseguir manter a estabilidade ainda na idade mais avançada, porque o mercado cada vez mais tem excluído essa classe mais idosa. Não sabe se vai conseguir manter o seu padrão. E a ansiedade, ela vai tomando conta do povo de várias maneiras. Todos nós sofremos de um pouquinho de ansiedade. E os estudos apontam que a maioria das doenças que as pessoas têm enfrentado tem sido por conta dos problemas emocionais que têm afligido de maneira tão grande ao ponto de ter refletido na sua saúde, no seu físico. E muitas pessoas têm adquirido doenças que se fala que são psicossomáticas. Quem é da área de saúde aqui vai saber falar melhor que eu, né? Do que isso. Como tem atingido e quantas pessoas procuram tentar fazer diagnósticos para conseguir entender qual o problema que está passando e não encontram uma resposta. Porque são doenças, como tem falado, que vem vindo doenças da alma. Quantas pessoas não têm enfrentado problemas que são doenças da alma? E o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz assim, ó: não fique ansiosos, preocupados, inquietos. Não fique. E ele fala, não fique ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos. Mas como é que eu vou manter a paz, o equilíbrio, o controle? Como que eu não vou deixar? Se tudo saiu fora do meu controle, se tudo está diferente como eu planejei, se tudo se desmoronou como eu planejei, está tudo diferente, como é que eu não vou perder o controle? Como que eu não vou estar ansiosa? Como que eu não vou estar ansioso? Voltando aqui nos primeiros capítulos do livro de Filipenses, nós vamos ver aqui que no primeiro capítulo, Paulo, ele começa falando para os irmãos, olha só. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. E olha o que ele fala. No versículo 8, Deus é testemunha da saudade que de todos vós eu tenho, entranháveis afeto de Cristo. E no versículo 12 ele fala, e eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Eu estou falando aqui que uma das causas que nos traz ansiedade são as circunstâncias. Quando nós planejamos a nossa vida, quando nós fazemos nossos projetos e tudo sai fora do nosso controle, isso nos angustia, nos inquieta. Quando a gente perde o controle da situação. E no capítulo 1 de Filipenses,
Paulo está lembrando os irmãos aqui, que ele agradece a Deus pela vida dos irmãos em Filipos, de como eles o abraçaram e de como ele sente saudades. Sabe por quê? Lá em Atos, no capítulo 16 em Atos, onde conta a história do apóstolo Paulo e das suas viagens missionárias, nós vamos ler, se você quiser abrir lá em Atos junto comigo, lá em Atos 16, nós vamos ver que quando Paulo, ele está indo pregar na Ásia, ele dorme de noite antes de seguir viagem, e em sonho, em uma visão, aparece um homem, um menino, e diz assim para ele: Paulo, passa na Macedônia e nos ajuda. Então ele levanta e diz para os seus companheiros Silas e Timóteo: nós não vamos para a Ásia, nós vamos para a Macedônia. E o Espírito Santo de Deus impulsiona eles para ir pregar na Macedônia. E nós vamos ver que a primeira parada na sua segunda viagem missionária que ele para é na cidade de Filipe, para esses irmãos da qual ele está escrevendo. E lá ele escrevendo para os irmãos em Filipe, e lá quando ele chega em Filipe, nós vamos ver no capítulo 16 de Atos, que ele, como sempre, ele procura a sinagoga para estar falando de Cristo para os irmãos. Mas o povo da sinagoga, aqueles judeus, não quiseram ouvir as palavras de Paulo. Então ele muda a sua maneira de se achegar, levando a palavra em um local diferente, e ele vai para a praça pública. E a Bíblia fala que lá na praça pública, quando ele começa a pregar, ele conhece uma mulher chamada Lídia, da qual ela se converte ao evangelho. Ela abre as portas da sua casa e diz: pode vir fazer orações aqui na minha casa. E a Bíblia diz que eles levantavam e iam para a oração na casa de Lídia. E toda vez que eles estavam passando, uma moça que era tomada por espíritos de adivinhação, que não provém do Senhor, ela dizia alta voz: está vendo esses homens que está passando? Eles são servos do Deus Altíssimo. Toda vez que Paulo passava, ela fazia propaganda de Paulo, dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo. Até então que Paulo vira-se para ela num certo dia e expulsa e repreende aquele espírito que aprisionava a vida daquela moça. Quando ela é liberta daquele espírito, então os seus mestres, os seus senhores, ficam com raivas da vida de Paulo e de Silas, porque agora ele não tem mais ganho, mais lucro, porque ele expulsou, libertou aquela moça daquele espírito maligno que tomava a vida daquela moça. Eles ficam com raiva de Paulo, e então leva os magistrados daquela cidade e diz: olha, esses judeus que aqui estão, porque eles não conheciam que Paulo também tinha cidadania romana, esses judeus estão aqui perturbando a nossa cidade. E o que eles fazem? Chicoteiam ele, arranca suas vestes, coloca na prisão, cerra os seus pés e as suas mãos e deixa no cárcere, açoitados naquela situação. E ali estava Paulo. E olha o que diz no versículo 24 e 25 de Atos 16. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. E perto da meia-noite eles cantavam e eles oravam. E os outros presos o escutavam. Isso é muito forte. Como é que eles estão naquela situação, presos, algemados, e mesmo assim eles cantam, mesmo sem forças, eles adoram, eles engrandecem. Não é como eu e você de se arrumar, de se ajeitar e vir dizer: Senhor, eu te louvo. Não, eles estavam em uma condição que não podiam nem levantar as suas mãos, porque eles estavam acorrentados. E aí nós já sabemos o que aconteceu. Deus manda um terremoto que quebra o alicerce das prisões e eles são livres daqueles grilhões. E o carcereiro, então, quando tenta tirar a sua vida achando que ele escapou, ele diz: não faça isso. E ele se rende diante da grandeza, do poder
qual o Deus de Paulo servia. E ele diz: o que eu faço para ser salvo? Ele diz: crer no Senhor Jesus. Apenas creia e será salvo tu e a tua casa. E ali, aquele infortúnio que Paulo sofreu foi a porta que Deus abriu para que o evangelho se espalhasse mais ainda naquela cidade em Filipe. E ali Paulo sai de Filipe e deixa uma igreja firme ali naquela cidade. E agora ele está então no final da sua vida em Roma, e ele escreve aos irmãos lá. Ele diz: olha, se alegre, e lembre-se que não é as circunstâncias à nossa volta que vai dizer se você deve estar com alegria, em paz no Senhor. Não, porque a alegria do crente, ela provém da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Não importa se você está em luto ou se você está em comemoração de vida, é a presença do Espírito Santo que faz brotar dentro de nós esse fruto do Espírito, que é gozo, paz, alegria, comunhão. E aí ele diz assim: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que o que aconteceu comigo no versículo 4, contribuiu para mais proveito do Evangelho, assim como aconteceu aí em Filipe. E ele diz aqui no versículo 13: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Qual era a vontade de Paulo? Ir pregar em Roma. A vontade de Paulo era pregar em Roma. Como é que Paulo chega em Roma? Preso. Como é que eu vou pregar preso? E agora, o meu sonho de pregar em Roma. Mas ele não via a prisão como obstáculo. Ele não via a prisão como obstáculo. Ele não se angustiou. Ele não se afligiu. E ele diz assim: olha, irmãos, você quer saber o que tem acontecido? Deus tem me usado para falar para toda a guarda pretoriana. Sabe o que é a guarda pretoriana? Eram mais de 10.000 guardas, da qual a sua tarefa principal era proteger o imperador. E Paulo, que estava sendo considerado um grande criminoso, estava ali sobre a guarda pretoriana, a guarda que era a mais capaz, a mais preparada. E Paulo ali agora teve a oportunidade de estar no meio desses grandes oficiais e falar de Cristo no meio deles. Olha que oportunidade que Paulo encontrou. Porque Deus faz assim, Deus confunde, mas só entende quem está ligado com Cristo. Às vezes, se você olhar com seus olhos da carne, você vai dizer: mas eu não mereço, mas eu me esforcei tanto, porque isso aconteceu justamente comigo. E você vai se afligir, mas você vai se angustiar. Mas se você tem certeza que Cristo é o dono da sua vida, é Ele que permite todas as coisas acontecer, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Se você entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você vai entender lá na frente que aquilo que você achava que era injusto, que não devia acontecer, que não tinha que ser daquela maneira, você vai entender que tinha que ser daquela maneira sim, porque a bênção que Deus queria te dar era maior do que a que você estava planejando para você. E ali Paulo fala da primeira dificuldade, são as circunstâncias. Não olhe, não se angustie por causa das circunstâncias, porque Cristo, Ele está na direção de todas as coisas, e todas as coisas contribuíram para o bem do Evangelho e para o bem daqueles que amam a Cristo. E aí lá no capítulo 2 nós vamos ver também Paulo falando de outra situação que muitas vezes nos traz angústia, inquietude, ansiedade, que são os relacionamentos. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 19 do capítulo 2. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo,
para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Olha o que ele fala. Muitos estão procurando seus negócios, e não o que é de Cristo. Muitos estão buscando prazeres para si. Mas ele fala aqui no versículo 4: não atente cada um para o que é seu, nem também para o que é do outro, mas cada qual para o que é do outro, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou-se, ou se esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens. E ainda achando-se na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. É o que ele fala, muitos estão procurando só o que é vantajoso para si. Muitos estão buscando só o que é seu e não buscam o que é de Cristo. Mas sabe o que é que Cristo nos ensinou? Cristo nos ensinou que Ele mesmo sendo Deus, sendo todo glorioso, poderoso, Ele se esvazia de toda a sua glória. Ele agora vem em forma de homem, frágil, como nós somos, e não tão glorioso. E Ele se humilha. A maior humilhação que podia viver o homem naquela época, que era uma morte de cruz, a morte mais vergonhosa para os judeus. Muitos têm vivido angustiados, atribulados, porque têm buscado só as coisas daqui. Só as coisas passageiras. E essas coisas passageiras angustia, nos aflige. Mas ele disse, olhe para Cristo, olhe para o exemplo de Cristo. Olhe para o exemplo de Cristo. Ele mesmo com toda a sua glória, ele se esvaziou de si mesmo. E Cristo, ele diz, olhai para mim e aprendei comigo, que eu sou humilde e manso de coração. E muitas das coisas, quando a gente tem buscado o nosso coração, quando a irmã leu aqui, que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quando a gente tem buscado só os bens terrenos, só acumular, isso só nos angustia, só nos atribula, só angustia a nossa alma. É por isso que Cristo diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Então por que se angustiar, se afligir pelas coisas que passa, pelas coisas da qual nós não vamos levar? Cristo ainda diz, buscai, ajuntar tesouros, aonde não há ferrugem, aonde a traça não destrói. É bom gozarmos de uma boa vida, mas o nosso coração não deve estar somente aqui nessas coisas, porque eles trazem angústia, traz pesar. O nosso coração tem que estar firmado primeiramente no Senhor. E nós vamos ver aqui ainda Paulo falando no versículo 6, não fiquem quietos por coisa alguma, mas antes apresentai diante de Deus, leve ao conhecimento do Senhor, por oração, por súplica e por ação de graça.
Em vez de nos afligirmos, devemos levar diante do Senhor quais são as nossas necessidades. É certo que o Senhor sabe, o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui de 3 tipos de oração. Ele diz: apresente-se em oração, em súplica e em ações de graça. Essa oração aqui é o mesmo termo que adoração. Apresente-se diante do Senhor quando você estiver angustiado em adoração. Adore, busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, porque quando nós buscamos a presença do Senhor, buscamos do seu poder, nós podemos perceber e ver como Ele é grande, como Ele é tremendo, como são grandes os seus feitos. E aí nós podemos descansar diante da sua grandeza. Quando nós começamos a apresentar diante do Senhor, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo como Ele é tremendo, como Ele tem formado todas as coisas, como Ele tem sustentado todas as coisas. Quando a gente começa a adorar o Senhor, começa a contemplar um pouquinho da grandeza do que a sua palavra nos diz. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele chama todas as estrelas pelo seu nome, que Ele mede as águas do oceano na palma das suas mãos, que todas as nações e o mundo inteiro é para Ele como uma gota de água no balde. E a gente diz: o que é este Deus tão grande, tão glorioso, da qual é o meu Pai, da qual é o meu Criador, é o meu sustentador, da qual me amou de maneira incomparável, da qual me comprou de maneira gloriosa, para eu estar angustiada, aflita. E aí quando nós entramos na presença do Senhor em adoração, nós podemos reconhecer a grandeza de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós podemos sentir o seu amor e o seu cuidado para conosco. Aí quando nós sentimos este cuidado, este amor, a gente pode entrar então na segunda parte da oração que Paulo fala em súplica. E aí como filho a gente pode então se abrir e dizer: papai, olha a minha situação, né? Olha como eu estou. Olha o que eu estou passando. Está doendo, está difícil, está desconfortável. Aí você tem segurança de apresentar ao Senhor, porque você tem total certeza de quem você está falando é aquele que detém todo o controle, poder e domínio nas suas mãos. E aí você então apresenta diante do Senhor, agora como filho, as suas necessidades. E aí você diz: olha, Pai, essa é a situação, eu preciso disso. Pai, eu preciso disto, dessa solução, eu preciso de uma resposta. É quando o seu coração está confiando plenamente no Senhor e não no que as situações, os homens ou os recursos humanos podem lhe responder. Quando sua segurança está plenamente do Senhor, então você pode se alegrar. E aí você entra na terceira parte da oração, da adoração, que é ações de graça. Aí você pode louvar agradecendo a Deus pelo que Ele é. E aí você começa a agradecer ao Senhor. E aí você começa a se lembrar de tantos livramentos que Deus já lhe fez, de tanto socorro que Deus já foi na tua vida, na tua casa, de tantas situações, de maneiras até mais difíceis que você não sabia como lidar, como sair, e como Deus resolveu, de como Deus mudou o quadro. E aí você então pode se alegrar na presença do Senhor. Olha o que o Paulo fala: não fique preocupado se as situações, as circunstâncias estão diferentes do que você planejou. Não fique preocupado em buscar só as coisas daqui.
esquecer das coisas de Cristo, esquecer o seu alvo principal, porque nós somos aqui, a palavra de Deus diz, como peregrinos, passageiro. Logo, logo nós vamos chegar na eternidade, e aqueles que estão preparados, esperando, confiando a promessa do Senhor, herdará tudo que Ele tem preparado. Ele diz que já está tudo preparado. E Ele vai nos levar para nós gozarmos com Ele do que Ele tem preparado. É passageiro, é momentâneo. Mas mesmo passageiro, Deus está contigo, irmão. Deus está do teu lado. Ele está nos fortalecendo. Mesmo que as situações estejam fora do seu controle, adore. Mas é difícil adorar. Não olhe para o que está difícil ao seu lado. Lembre-se da grandeza do Senhor. Lembre-se de quantas coisas maravilhosas Ele tem feito. É por isso que quando Moisés ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos e vê o povo adorando o bezerro, e Deus fica triste com aquela situação, e eles têm que prosseguir para a batalha, e Deus diz assim: eu não vou. Minha glória não vai no meio desse povo, não. Mas não se preocupa não, Moisés, eu vou mandar um anjo. Você sabe o que um anjo pode fazer? O que um anjo pode fazer? Mas Moisés disse: se o Senhor não for comigo, não me inste, porque eu não levantarei daqui. Está lá em Êxodo 33. Eu não vou mover o meu pé para nenhum lugar, porque ele sabia que era do Senhor que vem as nossas vitórias, que vem a nossa segurança. Não adianta. O nosso coração ele tem que estar firmado do Senhor, senão as coisas deste mundo vai nos sucumbir, vai nos tirar do nosso alvo. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, ainda nesse capítulo 4, versículo 13. Aliás, do capítulo 3, o versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Olha o que ele fala no versículo 13, o anterior. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Nós temos que prosseguir. Esquece as desilusões, esquece quantas vezes você falhou. O Senhor é quem te garante vitória. Ele está conosco todo tempo, todo momento. E como o apóstolo Paulo falou, eu deixo aqui para finalizar a palavra desta noite. Eu não perguntei aqui o tempo, mas eu acho que já fui. Como ele diz para finalizar, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, isto pensai, isto ocupe o nosso pensamento, isto ocupe o nosso coração. É assim que eu prossigo para o alvo, me alimentando do Senhor, me alimentando das suas promessas. O apóstolo Paulo ele fala que a fé ele vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não busco me alimentar do Senhor, das suas promessas, da sua palavra, não adianta. Quando chegar a adversidade, a minha fé vai ser fraca. Eu não vou conseguir enxergar a vitória que está à minha frente, mas eu só vou conseguir ver os obstáculos que estão à minha volta. A fé de Paulo estava fortalecida, porque ele se alimentava do Senhor. Ele estava fortalecida, por isso em meio às prisões, ele não via dificuldade, mas ele via uma porta para estar anunciando a palavra do Senhor para pessoas que ele não teria acesso. E o evangelho de Cristo muito cresceu em Roma pela prisão de Paulo. Como foi beneficiado. E ele diz aqui, finalizando: tudo que é bom, tudo que provém do Senhor, encha o seu pensamento, encha o seu coração. E tudo aquilo que você ouviu e que você viu, isso praticai. Não sejamos só ouvintes, que a gente não venha só ter conhecimento da palavra do Senhor, mas que ela venha fazer parte da minha vida.
É isso que Cristo veio a ensinar. Foi isso que Cristo veio trazer, seu novo reino. E quando Paulo, ele teve esse encontro glorioso com Cristo, ele tem essa mudança radical de vida. Porque agora ele entende que não era só preceitos, que não era só leis, que era a regra de vida. Que a vida que Cristo fala, que Ele traz para nós, já essa vida de abundância, é estarmos diariamente no nosso dia a dia, entendendo que é o Espírito de Deus que dirige os seus passos, o seu negócio, que é Deus que lhe dá sabedoria, que é Deus que provê a cada manhã. Não importa você se levantar e tentar buscar os melhores recursos, as melhores condições, é Deus que provê a cada dia, é Deus que provê. É por isso que lá no deserto, quando o povo estava passando no deserto, Deus deu a ordem: olha, eu vou prover o maná, não se preocupe, não se preocupe. E aqueles que ficavam ansiosos diziam: eu vou guardar o maná, que quem sabe Deus não vai prover amanhã. Sabe o que acontecia? Dava bicho, apodrecia, para que o povo aprendesse a confiar no Senhor, que era Ele que ia prover no dia seguinte novamente. E o Senhor, Ele fala para nós que Ele está conosco diariamente. Ele não proveu só no passado, Ele continua ainda conosco para prover. Não importa a situação, não importa a situação, descansa no Senhor. Aprende a levantar pela manhã e engrandecer ao Senhor, não importa o que você vai enfrentar. Porque se angustiar por algo que ainda nem aconteceu, tudo vai ser diferente talvez. A maioria das vezes que nós nos angustiamos por algo: mas eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que enfrentar tal situação, como eu vou falar, como eu vou fazer, como eu vou resolver. A maioria das vezes sai tudo diferente do que a gente planejava como ia ser. É isso que a ansiedade ela traz. Ela nos desequilibra. Mas quando nós confiamos no Senhor em todas as situações, Ele nos prova que a melhor escolha é confiar sempre no Senhor. Que essa palavra fique em nosso coração e que você levante amanhã, não lembrando do que você tem para fazer, do que você tem para resolver, não lembrando de quão pesado está para ti, mas sabendo que tudo contribui para o bem, que tudo que você está passando é porque o que Deus está planejando é bem maior. E lá na frente você vai entender que Ele está no controle, que Ele está no domínio de todas as coisas e que Ele provê a cada dia um novo maná para ti. Amém. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Fica de pé só um pouquinho. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
palavra extraordinária. Como a presença de Deus está grande neste lugar. Como Ele falou grandemente ao meu coração. Como a gente começou esse Mulheres na Palavra de forma extraordinária. Que coisa fantástica o mover de Deus e a forma como Ele falou conosco nesta noite. E Ele diz: é só o começo. É só o começo. Declare para Ele que Ele é grande. Louve. Fale no teu coração: meu Pai, independente da circunstância, queremos te adorar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês.